Estamos na época do ano em que muitas pessoas começam a suar frio, começam a se desesperar, as dúvidas começam a aparecer. E essa época mais temida é a do imposto de renda. Nesse ano de 2025, teve algumas mudanças no imposto de renda. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, segura aí, porque tem gente que nem sabe o que tem que declarar e pode cair na malha fina do governo. Hoje você vai ver quem precisa declarar o imposto de renda, todo o cronograma para você não perder as datas, como declarar o imposto de renda, como você pode ser restituído, ou seja, você pode estar ganhando dinheiro com isso. E dentre outros assuntos que, se eu fosse você, eu ficaria com a gente até o final desse vídeo para não perder nenhum conteúdo, para você parar de ficar alienado quando o assunto for imposto de renda. Bem, vamos começar te explicando o que é o imposto de renda, porque tem muita gente que ainda não sabe do que se trata. E mesmo que você não precise declarar, é bom você ficar por dentro do assunto, porque de repente, futuramente, você venha ter que declarar. O imposto de renda é um valor que o governo cobra sobre seu dinheiro, sobre tudo que você ganha, seja trabalhando, seja investindo ou até mesmo sobre o seu imóvel alugado. Ele funciona como uma fatia da sua renda, que deve ser repassada pelo governo. Isso mesmo, a gente tem que dividir o nosso dinheirinho suado com o nosso governo lindo e maravilhoso. Pois bem, declarar o imposto de renda significa você informar para a Receita Federal o quanto você gastou naquele ano e o quanto você ganhou naquele ano. E isso é feito por um documento chamado Declaração de Imposto de Renda, e é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas tem uma grande diferença entre pagar imposto e declarar imposto. Declarar não significa que você terá que pagar. Você só está informando para o governo o que você ganha e quais são suas despesas. Pagar o imposto só vai acontecer se a Receita Federal perceber que você ganhou mais que o limite da isenção e não teve desconto suficiente, como gasto com educação, saúde, para poder diminuir o imposto que você deve. Gente, e outro detalhe importantíssimo, 45 milhões de brasileiros vão precisar fazer a declaração do imposto de renda. Ou seja, precisam declarar todos os rendimentos, todas as despesas de forma detalhada. E se alguém for obrigado a fazer a declaração e não fizer, vai pagar uma multa aí de R$ 165,74, podendo aumentar e chegar até 20% do valor do imposto que você não pagou, caso você não faça a declaração corretamente. Então é muito importante que você declare tudo certinho e no prazo, para evitar de pagar multas altas. Então fica bem atento no vídeo que ele está bem completo. Então você já pode ficar tranquilo, porque você só terá que pagar alguma coisa se o governo ver que você passou lá do limite de isenção. Por enquanto, você precisa focar em quais os requisitos que a pessoa precisa se enquadrar para declarar o imposto de renda e como fazer todo esse processo. Hoje é dia 20/3, é o dia que a gente está gravando esse vídeo. Portanto, desde o dia 13 de março, já foi liberado para você poder declarar seu imposto de renda. Então você já pode baixar e começar a preencher a sua declaração. E existem 3 formas de você fazer esse preenchimento. Sim, eu vou mostrar aqui para você, tá? Você vai entrar aqui no Google e vai digitar Imposto de Renda 2025 e você vai clicar aqui no site do Gov. Verifica aí direitinho se é realmente o site do Gov. Clicando, vai abrir aqui nessa página, né? E você vai clicar em fazer a minha declaração. Feito isso, vai abrir outra página, onde você vai clicar aqui em iniciar e vai ter a opção de você fazer online ou baixar o programa, tá? No seu computador. E lembrando, gente, o programa é de 2025, mas é referente a 2024, tá? Então você vai fazer a declaração referente aos seus ganhos e aos seus gastos do ano passado, beleza? E a outra forma aqui é pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. E no dia 17 de março começou o prazo para enviar sua declaração do imposto de renda. Detalhe, só pelo programa. Então quem vai preencher pelo computador já pode preencher e enviar direto para a Receita Federal. Isso, e a partir do dia 1º de abril, que você pode também enviar sua declaração através do aplicativo, né, Meu Imposto de Renda, e através do site online da Receita Federal. E só no dia 1º/4 que vai estar disponível a declaração pré-preenchida. Mas o que é essa declaração pré-preenchida? A declaração pré-preenchida é uma opção super prática que a Receita Federal vai oferecer. Quando você escolhe essa opção, o sistema já preenche automaticamente alguns campos para você, com base
nas informações que a Receita Federal já tem. Por exemplo, se você já trabalhou de carteira assinada, a Receita já tem os dados do seu salário, dos impostos que foram retidos, se você fez pagamentos de plano de saúde ou de escola para os seus filhos. Ou seja, o pré-preenchido já coloca algumas informações ali para você, para facilitar a sua vida. Mas é importante verificar todos os dados corretinhos, porque pode ser que fique faltando uma coisa ou outra, ou algum valor também pode ter mudado. E vendo por esse lado, é bem melhor você esperar até chegar dia 1º de abril para poder preencher a sua declaração. E o prazo final para poder você fazer a sua declaração do imposto de renda é até dia 30 de maio. Então fica muito atento para não perder esse prazo e ter que pagar multa. Né? Como a gente falou ainda agora. Bom, até agora você já está ciente dos prazos, da multa, já sabe o que é imposto de renda e já está tranquilo caso você tenha que declarar. Então bora saber se você precisa ou não declarar o imposto de renda. Ó, se você se enquadrar em um dos critérios que a gente vai falar daqui a pouco, você já vai precisar declarar o imposto de renda. Não é para você ter todos os critérios, não. Se enquadrar em todos os critérios, não, tá? É apenas um, você nem precisa ler. Você já vai ter que declarar o imposto de renda. Vamos lá para o primeiro critério, que é quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 33.838, e significa que, se somando todos os salários que você recebeu em 2024, o total foi maior que R$ 33.838 no ano, que é uma média de um salário de R$ 2.824 por mês que você vai precisar declarar. Ah, gente, vocês já devem ter ouvido falar por aí que o governo elevou o teto de isenção do imposto de renda, mas só vai ser referente ao imposto de renda de 2025, tá beleza? Portanto, a faixa de isenção do imposto de renda foi ampliada no ano passado para R$ 2.259,20. Além disso, o brasileiro passou a ter o desconto automático de R$ 5,64 na fonte, ou seja, no salário, e com isso a isenção, na prática, né, ficou em 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. Portanto, se você recebe até 2 salários mínimos, você está isento de declarar imposto de renda. Bora para o segundo critério. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil. Ou seja, se você teve rendimentos como FGTS, indenizações, os próprios dividendos, os dividendos sobre capital próprio que a gente recebe das ações, aluguel dos fundos imobiliários, se a soma desses rendimentos passar dos 200 mil, você vai ser obrigado a declarar. Terceiro critério. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. Nossa, eu fico imaginando as pessoas lendo isso, tendo que jogar lá em qualquer lugar lá para saber o que está escrito. Mas como vocês são preguiçosos e a gente sabe disso, a gente dá tudo mastigadinho para vocês. Mas vamos lá, vamos entender o terceiro critério. Se você vendeu alguma ação do exterior, algum fundo com lucro, automaticamente você vai precisar emitir uma DARF e realizar o pagamento. E caso você tenha vendido a ação ou fundo com lucro e não tenha feito isso, já se prepara porque você vai precisar fazer. Portanto, caso você já tenha feito ou precisará fazer, você também vai precisar declarar o imposto de renda. Quarto critério. Realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto. Isso quer dizer que, se você fez operações na bolsa e vendeu ações acima de R$ 40 mil no ano, ou se teve lucro tributável, você também precisa declarar. Quinto critério. Obteve receita bruta por atividade rural em valor superior a R$ 169.440. Antes eram R$ 153.999,50. Então, se você trabalha com pecuária, agricultura ou algo do tipo e faturou mais de R$ 169 mil no ano, você também precisa declarar o imposto de renda. Sexto critério. Cidadãos que moravam no exterior e voltaram ao Brasil em 2024 também precisarão declarar imposto, mesmo que não tenham tido rendimentos. E tem alguns outros critérios, mas os que mencionamos aqui são os mais importantes. Caso você tenha curiosidade e queira ler sobre os outros, é só jogar no Google, que lá tem informações em diversos sites. E quanto à restituição do imposto de renda, muitas pessoas ficam com dúvidas, não sabem se tem dinheiro para receber de volta, se pagou mais imposto do que devia.
Mas então vamos lá. Para você entender melhor, pensa assim. Ao longo do ano, quando você recebe o seu salário, a empresa já desconta o imposto e manda lá para o governo. O mesmo acontece também se você for autônomo e pagar o imposto aí no longo do ano. Quando chegar a hora de declarar o imposto de renda, a Receita vai olhar todos os números e ver se você pagou mais do que devia, e se isso aconteceu, o governo devolve o dinheiro para você. Isso que é a restituição. E se você pagou imposto a menos do que deveria, você vai ter que pagar a diferença. Certo, vamos fazer um exemplo prático. Imagine que ao longo de 2024, a sua empresa descontou R$5.000 de imposto do seu salário e enviou direto para o governo, como plano de saúde, escola dos filhos ou até mesmo consultas médicas. E a Receita calculou que você deveria ter pago somente R$4.000 de imposto. Como já pagou R$5.000, o governo já percebe que cobrou R$1.000 a mais de você. Esses R$1.000 são devolvidos para você. E isso é a restituição. E quando esse dinheiro da restituição cai na conta, Carol? A Receita Federal paga essa devolução em 5 lotes de maio a setembro. Quanto mais cedo você enviar sua declaração, mais cedo você recebe o dinheiro. E a ordem de pagamento segue essa prioridade aqui, tá? Idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores cuja principal fonte de renda é o magistério, quem usou a declaração pré-preenchida ou escolheu receber por Pix, chave CPF. Depois, os demais contribuintes por ordem de envio da declaração. Ou seja, se você declarar logo nos primeiros dias, tem mais chances de você receber no primeiro ou no segundo lote. Mas se você deixar para o final do prazo, você pode receber só lá em setembro. Espero que a gente tenha tirado todas as suas dúvidas nesse vídeo. E se você tiver algum amigo, algum parente que esteja enrolado com essa questão de imposto de renda, já manda para ele. Mas agora comenta aqui para mim, você se encaixou em algum dos critérios que nós mencionamos? Se sim, comenta qual critério que você se encaixou. E nós vamos deixar aqui 3 vídeos super interessantes que vai estar agregando no seu conhecimento. E não deixa de dar uma olhadinha. Então, tchau!